Fala aí, meu aluno! Vamos nós para mais uma aula de história. Você que está aí no conforto da sua casa, não sei onde você está vendo essa aula. Vamos lá então, mais uma aula da matéria mais gostosa, história. Nós vamos dar continuidade às grandes civilizações. Vimos na última aula Egito e Mesopotâmia, aquilo que mais nos interessa para o vestibular, o nosso Enem. E agora vamos ver a Grécia Antiga. Gente, se eu pudesse apostar numa questão, eu apostaria no mundo grego, claro! Vamos ver agora onde tudo aconteceu com o nome de democracia, tirania. Olha só, todos esses nomes complicados vão surgir agora. Vamos ver como é que vai isso aí? Então preste atenção, pessoal. Primeiro eu quero que você entenda esse mapa aí, que está aí para você coloridinho. Isso já te dá uma questão de prova de graça. Como assim, professor? Olha só, meu aluno. Eu falei de Império Egípcio, Império Babilônico. Vamos falar de Império Romano. Mas na Grécia não teve império. Primeira pegadinha. Como assim, professor? Não teve império grego. Não. Eu quero que você entenda que homens e mulheres em busca de comida foram ocupando todas essas regiões aí, ó. Tá vendo isso aí, ó? Verde, amarelo, rosa. Você vai ter aí toda essa região chamada de Grécia continental, Grécia insular. Esses nomes que você não vai decorar, tudo isso é grego. Todo esse espaço geográfico eram os gregos. Mas por que eles se identificavam como gregos, professor, se não há um limite territorial definido? Pela língua, pelos costumes. Quero que você entenda que ali vão ter muitos conflitos, mas ao mesmo tempo eles se identificavam. Imagine você, meu aluno, imagine você aí que já brincou com seus primos. Você tem lá 5 primos brincando. De vez em quando vocês brigam com o outro, brinquedo, briga. Mas vamos supor que você está no meio de uma briga, você e seus primos. De repente chega alguém para brigar com um dos seus primos, alguém estranho. Você para a briga junto a todos os primos para o quê? Para botar para correr esse indivíduo que não tem nada a ver com a família de vocês. Assim que esse indivíduo for embora, vocês voltam a brigar de novo. É assim que vai se comportar os gregos. Eles brigam entre eles, até se conhecem pela língua, ficam se engalfinhando, mas quando há uma invasão estrangeira, eles se juntam para poder se resolver, se autoajudar. É assim que vai ser o comportamento desses gregos. E o que eu preciso para a minha prova, professor? Já que não houve império, o que eu vou levar para a prova? Que no mundo grego, pessoal, existiu no máximo, foram as cidades-estados, também chamada de polis. Cuidado com o Enem, adoro o nome polis. Polis é a mesma coisa que cidade e estado. E se você parou para perceber o que eu não falei que é uma cidade. Eu disse que é uma cidade que ao mesmo tempo é um estado. Olha o mapinha de novo aí. Nós vamos ter mais de 1000 cidades-estados. Como assim é? Primeiro você vai ter os genos. Os genos vai evoluir lá para o... Olha, você não vai decorar isso não, tá, meu irmão? Quero só que você entenda. Genos, patria, tribo, cidade-estados. É uma evolução muito longa. Mas eu quero para o Enem que você entenda que o máximo que eles descobriram foram inúmeras cidades, estados, que no seu Enem vai chamar de polis. Daí vem o nome política. Meu aluno, começa a coisa a complicar aqui agora. Vamos tentar descomplicar. Se existiram mais de 1000 cidades, estados, 1000 polis, eu vou ter que estudar as 1000? Não. Nós vamos estudar apenas 2. Se você conseguir entender as 2, você entende todo mundo grego. Eu estou falando de Esparta e estou falando de Atenas. Porque as 2 são gregas, viveram num espaço físico, geográfico, se comportavam de maneiras diferentes, mas eram gregas, porque falavam a mesma língua, compactuavam com quase toda a mesma cultura. Portanto, pessoal, entendam que eram cidades-estados que auto se governavam. Não existia um rei grego que mandava todo mundo. Claro que não. Cada um seguia o seu caminho, como bem entendia. E a gente começa, então, estudando o quê? Os espartanos. A cidade de Esparta é uma cidade muito diferente da cidade de Atenas. A cidade-estado de Esparta, a polis espartana, pessoal, ela está numa gruta chamada Gruta do Peloponeso. Região horrível. São 6 meses de verão, 6 meses de inverno. Rigoroso pra caramba. Pouca comida. E aí, são várias invasões naquela região. Como a comida é pouca, ali são vários grupos guerreiros que vão se envolvendo. Entre eles, você não vai decorar todos, mas eu vou falar dos dórios, aqueus. São grupos que você não vai decorar, mas que brigam a todo momento. E por brigarem a todo momento, eles têm que estar constantemente guerreando.
se protegendo. Daí, eu quero que você entenda que a cidade espartana é uma cidade militar. Você não vai esquecer da sua prova, não. É uma cidade com a característica, cidade militar. Os homens nascem para a guerra. E é meio difícil, talvez, você entender isso, mas desde o nascimento, a criação era para a guerra. E quando você, na sua prova, se deparar pela trajetória do menino espartano, você vai lembrar dessa história que eu vou te falar aqui agora. Quando o menino nascia, pegava-se a criança pelas pernas, pelos pezinhos, e levava até os mais velhos. Esses mais velhos analisavam o menino lá no topo, de um precipício. Se esse menino ele fosse perfeito, entre aspas, colocasse o dedo no olho e ele seguisse direitinho, não tivesse aparentemente nenhuma deficiência física, ele voltava para o seio da mãe. Mas se porventura ele tivesse um mínimo dedinho com alguma deficiência, dali de cima mesmo ele jogava o menino. Aí antes você me pergunta, e a mãe não vai chorar? Eu não estava lá, você não estava lá. Os documentos nos contam que era normal a mulher espartana, ela já, realmente, quando ela dava luz a um guerreiro. Claro que você não está no sentimento dos homens históricos da época. Acontece que se esse menino realmente não tivesse nenhuma deficiência aparente, ele era trazido para o seio da mãe de novo. E ficava com a família até os 7 anos. Aos 7 anos, o Estado ia procurar essas crianças que completavam os 7 anos. Pegava essa criança à força e colocava no exército. E aí essa criança, dos 7 anos em diante até os 18, vai ter treinamento militar. Brincadeira de criança. Um dá porrada no outro. Essa criança, era a brincadeira do menino espartano. Colocava todo mundo no poste pendurado. Começava a dar chicotada. A criança que chorasse por último era a vitoriosa daquela brincadeira. Suportava frio, dor, calor, todas as atrocidades. Era rigidamente complicado essa criação. Aos 18 anos, ele vai ter que provar que está pronto para ser realmente um cidadão espartano. E qual era a prova dele? Trazer a cabeça de 2 escravos. Se ele conseguisse trazer a cabeça de 2 escravos, ele passou no vestibular dele. Ele se tornava um cidadão espartano. E aos 18 até os 30, ele vai trabalhar no exército. A guerrear, ser um soldado, é a profissão dele. Aos 30 ele é obrigado a sair do exército e constituir uma família. E vai fazer parte da política, eu vou te explicar daqui a pouco. Essa é a vida do menino espartano. Até os 30 ele guerreia, aos 30 ele faz parte da política. Mas como é a política, professor? Vou te explicar aqui agora. Cuidado. Eu tenho 2 reis de Arquia. Eu tenho uma assembleia chamada de Ápela. Essa Ápela, eu tenho um grupo de homens mais velhos, tá? Chamado de Gerúsia. Se eu tenho que decorar isso? Não é bem decorar, tem que entender. Eu tenho 2 reis, chamados de diarquia, de 2. Esses reis sempre se submetem a uma Ápela, que que é uma assembleia com todos os homens que estivessem 30 anos. Depois eu tenho um grupo de homens mais velhos, chamado de Gerúsia, que eram homens ali que tinham acima de 60 anos. E esses homens acima de 60 anos, da Gerúsia, vão eleger o que a gente chama de éforos, geralmente é número de 5, que vigiavam os costumes, vigiavam se cada órgão daquele estava ali cumprindo o seu papel. Tudo bem organizado. Mas o que eu quero que você entenda para o vestibular é o seguinte: eu disse que, para fazer parte da Ápela, que é uma assembleia, o indivíduo tinha que ter 30 anos. Para ele mandar de fato em Esparta, que eram os chamados da Gerúsia, ele tinha que ter 60 anos. Meu aluno, sem decorar, você acha que muitos ou poucos chegavam a 60 anos se tratando de uma cidade militar? Quero ouvir de você. Poucos. Já que é uma cidade militar, poucos chegavam a 60 anos. Opa! Quando você lê o seu livro didático, você vai ver lá que a política espartana viveu uma oligarquia. Vamos desmembrar a palavra? Oli quer dizer poucos. Arquia quer dizer poder. Poder de poucos. E por que era poder de poucos? Porque apenas poucos chegavam aos 60 anos. Daí sempre poucos conseguiam governar de fato o mundo espartano. Pronto, é isso que você precisa saber para o seu Enem. É uma cidade militar, a criança é levada desde o nascimento a ser um cidadão de guerra, a guerrear, a brigar.
Esse é o mundo espartano. Mas do outro lado você tem Atenas. Lá, realmente diferente. Atenas está à beira-mar. Vivia por comércio, novidades, arte. Você entende? Isso tudo isso filosofia, que são dos pensamentos filósofos. Mas o que me interessa no mundo ateniense é que ali existem grupos que brigam pelo poder também. São chamadas de eupátrias, aqueles bem-nascidos, ou que pegaram as melhores terras. E eu tenho georgóis, que pegaram as piores terras ou quase terra nenhuma. E eu ainda tenho os comerciantes, tá? Os comerciantes. Essa é uma divisão mais ou menos do mundo ateniense. Mas eu quero que você entenda que durante muito tempo, de forma oral, falava-se que quem mandava de fato em Atenas eram os bem-nascidos, os eupátrias, ponto final. Acontece que aquilo ali foi dando errado. Por que só os eupátrias? Por que não os georgóis? Por que não os comerciantes? Chamado de demiurgos. Meu aluno, quem tem dinheiro quer mandar, não quer ser mandado. Então começa a vir a pressão de todo mundo. Então, diante de uma briga, diante dessas guerras todas, esses conflitos dentro do mundo ateniense, foi preciso surgir os legisladores. E os legisladores, pessoal, você não vai decorar também. Mas existiram alguns que são importantes para a sua prova que o Enem vai trazer. Existiu o Drácon. Ele criou o Código Draconiano. O que é isso? Ele pegou todas as leis que eram feitas de forma oral e as escreveu. Pronto, tá aqui. São leis agora. O povo aceitou. Tá bom, quer dizer que quem manda é quem tem que ter terra. Tá bom, eu aceito. Mas logo começou a haver questionamento. Foi preciso surgir um outro legislador. Aí surgiu o Solon. O Solon falou, não, vamos mudar isso aqui. O Solon foi lá e acabou com a escravidão por dívida. Ninguém mais será escravizado por dever ninguém. Um grande avanço. Aí, ele começou a criar algo para melhorar a questão governamental. Ele pegou e criou uma tal de bulé dos 400. Bulé é uma assembleia. Imagine que quem vai mandar agora em Atenas serão 400 homens que vão sentar aí num local qualquer da sua sala. Esse local qualquer da sua sala é chamado de bulé. 400 homens. Acontece que para sentar nessa cadeira, para ser um dos 400, o cara tinha que ter o quê? Condições econômicas. Era um tal de voto censitário. Opa, não dá certo. É uma oligarquia? Não dá certo. Até que vai surgir um outro homem, e esse é que cai na sua prova, propriamente dito, que foi um tal de Clístenes. Esse indivíduo pegou Atenas e dividiu Atenas em 10 tribos. Espalhou georgóis, demiurgos, eupátrios, todo mundo junto, nas 10 tribos. E criou uma bulé, que em vez de ser de 400 homens, seriam de 500 homens. 500 homens. E quem são esses 500? Serão sempre 50 de cada tribo. Meu aluno, se dividiu Atenas em 10 tribos, ele vai pegar 50 homens dessas tribos e totaliza 500. Só que o interessante, que é aí que eu quero que o seu Enem, por favor, entenda agora, esses 500 homens que estão ali, eu não quero saber se eles são ricos ou pobres, se eles têm terra ou não são terras. Tem terras. Basta ele ser morador de uma tribo. Opa! Quer dizer, então, que eu não preciso ter dinheiro, não preciso ter terra. Basta eu ser morador de Atenas. Começava aí o que chama de democracia. Olha só, é o povo de Atenas que vai para dentro dessa chamada bulé. E aí uma coisa que eu quero que você entenda, que é diferente do Brasil. No Brasil nós temos uma democracia, que alguns chamam de indireta. Eu vou te ensinar. Nossa democracia é semidireta. O senhor não está entendendo, não. Direta, pessoal, é quando o povo mesmo faz uma lei. Quando o povo mesmo toma as decisões. Indireta é quando a gente escolhe um representante. No Brasil nós temos os dois. Eu, quando escolho o deputado para fazer a lei por mim, é uma escolha indireta. Mas quando eu, com uma ação popular, com um plebiscito, com um referendo, quando eu sou chamado para poder escolher sim ou não para uma obra, sim ou não para uma lei, sim ou não para um estatuto, como foi o do desarmamento há uns anos atrás, eu estou fazendo a participação direta. Então, no Brasil existe a participação semidireta, uma democracia semidireta. Em Atenas, não. Era direta. O povo aplaudia para votar, vaiava para não querer tal lei. É uma democracia direta. Então, quem cria isso é o Clístenes. Porém, contudo, todavia, quem não podia sentar nessas cadeiras dos 500 eram as mulheres. Eram os escravos. E nem os estrangeiros. Então, nem estrangeiros, nem escravos, nem mulheres
participavam dessa Mulher dos 500. Daí uma democracia com exclusão. Então você já sabe, não senta ali quem não era cidadão. Quem não era cidadão? O estrangeiro. Quem não era cidadão? O escravo. Nem a mulher. Olha que sacanagem, né? Então, era uma democracia. Claro que ela evoluiu para os dias de hoje. E você sabe muito bem os dias de hoje, o critério para ser um cidadão. Então, portanto, meu aluno, essas são as diferenças. É claro, contudo, todavia, como a Grécia, né, é muito extensa, essas duas cidades-estados acabam brigando entre elas. E essa briga já foi palco de prova, é a chamada Guerra do Peloponeso. É quando Atenas, na realidade, ela cria uma liga chamada Liga de Delos, e ela obriga todas as cidades menores a depositar ouro e prata na ilha de Delos. E a desculpa era, eu vou usar esse ouro, essa prata, para fazer um exército forte e poderoso contra os invasores. Mas lá bem longe tinha Esparta, que era poderosa, que era realmente militar. Acontece que Atenas, ela via em alguns grupos inimigos, como os persas. Só que os persas bem que tentaram invadir o mundo grego, mas acabaram dando errado. E numa dessas de fracasso, eles desistiram. E Atenas continuou, ainda cobrando ouro e prata. Uma cidade chamada de Tebas não gostou dessa cobrança e vai pedir ajuda a Esparta. Ô, Esparta, ajuda a gente. Atenas está lá explorando a gente, cara. Nos ajuda. Esparta pensou, é a chance de eu dominar tudo. Esparta então declara guerra a Atenas. Começa então a chamada Guerra do Peloponeso, porque, como eu disse para você, o mundo espartano está na gruta do Peloponeso. A Esparta, então, obriga o povo menor, igualzinho a Atenas, né, a depositar ouro e prata na ilha do Peloponeso. E com esse ouro e prata vai fazer o quê? Vai fazer o desenvolvimento do seu exército ainda maior. Essas duas cidades-estado acabam brigando. Nessa briga, quem leva melhor? Dá para ver que são os espartanos. Só que os espartanos, ainda que ganhassem ou tivessem, né, realmente vencido os atenienses, eles não levam a hegemonia do mundo grego, porque logo, logo vem a Macedônia e aí derruba e sai dominando tudo, né? E aí a gente chega ao fim do que a gente chama de civilização grega. E qual é o legado? Legado é a democracia, tá? Mas cuidado, um detalhe, esses indivíduos que eu falei com vocês, né, como a própria ideia de democracia surgida, ela surgiu através de tirania. E quem eram os tirânicos? O próprio Cristo era um tirano. Tirano era um indivíduo que estava acima das leis. Não era uma ditadura. Estamos com um problema e esse indivíduo que a gente vai colocar no poder agora, ele vai ter liberdade para fazer o que ele quiser, sem consultar os mais velhos. A este nome eu dou o nome de tirano. Hoje em dia, se você abrir o dicionário e ler tirania, vai aparecer muito com o nome de ditaduras, governos autoritários. Nessa época, não. Tirano é aquele que estava acima das leis, mas que eu o coloquei para resolver um conflito qualquer. E a Grécia soube muito usar essa palavra tirania. Então, professor, e como é que isso pode vir a cair na minha prova? Desse jeito, acompanha comigo e agora. Primeira questãozinha, meu aluno, olha lá. Quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale. De outro modo, não existiria cidade. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na antiguidade clássica tinham como característica fundamental. Veja bem, ele falou, deixou claro, que quando se trata de política, qualquer um pode falar. E aí, meu aluno, vale a pena eu também comentar uma coisa com você. O nome política vem de polis. A palavra idiota, que você às vezes xinga alguém aí, ela também vem de agora. Idiota é aquele indivíduo que é analfabeto político, que não consegue conviver realmente em comunidade, em uma polis. Os gregos falavam muito bem que aquele que olha por todos é um cara político. Aquele que olha para o próprio umbigo é o que a gente chama de idiota. Idiota seria o analfabeto político. Aquele que fala que não gosta de política, esquecendo ele que o preço de uma caneta, de um pãozinho, qualquer coisa, é uma ação política. Logo, eu tenho que saber viver em polis, política, o bem da comunidade. Então, o que o texto fala é que qualquer um poderia falar quando o assunto era política. Aí a pergunta, quando você volta aí, foi a seguinte: de acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na antiguidade clássica tinha como característica fundamental
O que tinha como fundamental, meu aluno? Olha aí para mim, hein? Letra A, dedicação altruísta em ações coletivas? Não. É ação o quê? Vamos ver agora. Deixa A, que você vai entender por que a A está errada. B, participação direta com fórum decisórios? Só não entendi, não. Calma, vamos eliminar. C, ativismo humanista em debates políticos? Não tinha nada de ativismo nessa época. D, discurso formalista em espaço acadêmico? Meu Deus, eles não eram formais, eles falavam a língua para que todo mundo pudesse entender. Representação igualitária em instâncias parlamentares. Se eu falar que é igualitária, eu estou dizendo que a mulher também participava. Você sabe que a mulher, nem escravo, participavam dessa ideia de democracia. Letra A, dedicação altruísta em ações coletivas. Não, pessoal, eles não eram altruístas em ações coletivas, é apenas na ação política. Por isso, olha só, quando eu olho o texto que fala que qualquer um poderia discursar quando o assunto é política, olha a letra B, participação direta em fóruns decisórios. Eu disse para você que aqui no Brasil, a nossa participação é semidireta. Ora, eu vou eleger um deputado para fazer a lei por mim, ora, quando eu vou a um referendo, a um plebiscito, sou eu diretamente. No mundo ateniense não havia representantes, havia o povo participando diretamente nas discussões, nos fóruns decisórios. Portanto, o gabarito é a letra B. Segunda questãozinha para nós aí, acompanhando aí comigo. Vamos para a segunda questãozinha para a gente fechar com chave de ouro e matar essa questão de Grécia. No contexto da polis grega, as leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos, definida pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público. A ágora, confronto, esse que concedia a essas convenções a qualidade de instituições públicas. Galera, porque tudo bem para a gente falar, ágora, tá? Era uma praça, era um local onde se discutia, onde se vendia, tá bom? Cuidado com esses nomes, mas geralmente vem a descrição para você. Okay? No texto está relatado um exemplo de exercício da cidadania, associado ao seguinte modelo de prática democrática. Meu, uma sopinha de minhoca, facinho. Como é que era a prática democrática em Atenas? É igual ao do Brasil, semidireta? Era direta? Era indireta? Vamos ver as opções. Letra A, direta. Só é o gabarito? Calma. Vamos com calma. A prática democrática, letra B, era sindical? Meu Deus, nem tinha isso ainda, gente. C era socialista? Nossa, socialista 19. D, corporativista? Não, eles não tinham nem essa noção de corporativismo. Eles só juntavam na política. Representativa? Não, essa você não pode marcar. Representativa é a nossa, né? A nossa é semi-direta. Só pode ser a letra A, né, meu aluno? Eles participavam de forma direta. Eles batiam palma para sancionar uma lei, eles vaiavam para não aprovar aquela lei. É uma participação direta. E quando a gente vê que o povo das tribos iam para dentro da bulé, é uma participação direta, tá, meu aluno? Portanto, letra A é o nosso gabarito. E a gente fica aqui para mais uma aulinha. Valeu, meu aluno. Até a próxima!